E aí pessoal, beleza? Mais um videozinho do Danilo 28, moleque. Boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. Por aqui, tudo em paz, graças a Deus. E vamos lá, vamos a mais um motovlog, né? Um motovlog do meio diferente, de uma forma, né? Meio diferente. Ixi, acho que teve um acidente ali. Mas enfim, vamos lá. O que eu queria falar para vocês? Para você que está passando por uma situação muito difícil, para você não se entregar, certo? No culto ontem, o pastor deu uma palavra, né, que eu achei muito interessante, que falava do profeta Jeremias. Desculpem, tá, rapaziada, mas eu não sou muito bom de... Vai lá. Eu não sou muito bom de memória. Então eu não... Por enquanto eu ainda não consigo guardar na cabeça versículos, né? Mas tá lá, só procurar. Se eu não me engano tá no 18. Acho que é 18. Ele falava do profeta Jeremias num tempo onde Israel tava passando... tinha abandonado Deus, né? Levantaram altares para deuses, né? Existiam uns deuses aí, umas estátuas, né? Sei lá, esses malucos aí, antigamente eles faziam umas estátuas e falavam que aquilo ali era um deus. Mas enfim, e aí Deus estava furioso, né? Porque esqueceram de Deus, estavam adorando deuses, né? Esses deuses de estátua, de barro. E aí Deus deu uma palavra pro profeta Jeremias ir lá avisar o rei que Deus ia entregar o povo de Israel, o exército, tudo na mão do rei, se eu não me engano, da Síria. Um outro rei de outro povo, né? E aí eles ficaram muito furiosos, pegaram o profeta e jogaram dentro de um poço cheio de lama. E aí o que acontece? Esse profeta Jeremias, quando era criança ainda, recebeu uma palavra aonde ele teria poder para derrubar... me fugiu as palavras, mas ele seria poderoso. Ele derrubaria, tipo... poderia derrubar nações. Deus deu um poder para ele muito grande. E aí até fica parecendo que Deus mentiu para ele, né? Porque para um cara que recebeu uma palavra forte dessa, agora tá no fundo de um poço. E aí essa palavra entra para você. Quantas pessoas já chegaram no fundo do poço? E sabe o que é o mais interessante disso, né? Nossa... glória a Deus sobre isso. Porque assim, rapaziada, quando você chega no fundo do poço, quando você está jogado no fundo do poço, a única visão que você tem é fazer o quê? Olhar pra cima. Você tá no buraco, você vai olhar pra cima. E aí o que acontece? Ele ficou lá alguns dias jogado lá no fundo do poço. E Deus moveu pessoas de outros povos para falar com o rei, para poder tirar ele de lá. E aí eles tiraram ele de lá, jogaram uma corda com umas almofadas, uns negócios para não machucar os braços dele, e tiraram ele do fundo do poço. E quantas pessoas que devem estar no fundo do poço agora nesse exato momento, passando por uma situação difícil, complicada, e não sabe o que fazer. E aí você imagina se Jeremias tivesse perdido a fé em Deus, né? Falar, não, Deus tá mentindo pra mim. E aí o que aconteceu? Ele foi tirado do fundo do poço. Só que assim, o poço naquela época, tinha a época da lama, ele tinha a época que ele ficava cheio de água, e ele tinha a época da seca, que ele ficava vazio. Se ele tivesse sido jogado na época que estava vazio, ele ia cair no fundo do poço e ia morrer, porque era um buraco. Se ele tivesse sido jogado na época que tinha água,
ele morreria afogado. Mas até nos momentos mais difíceis, né, das nossas vidas, Deus está cuidando de você, porque Deus, ele tinha que dar a palavra, né, lá pro rei, e por causa disso ele foi punido, né, pelo rei. E mesmo assim Deus estava cuidando dele no momento difícil, porque ele jogou ele na lama. Na lama ele ficou lá, preso na lama, não afundava nada, e ainda ficou amortecido na lama. Então, quantos de nós aguentamos estar no fundo do poço, de repente, porque assim, não é porque você crê em Deus, que você acredita em Deus, que a sua vida vai ser perfeita e maravilhosa, não. Todo mundo vai passar por momentos de dificuldade, momentos de provações, entendeu? E é bem complexo. Não sei se vocês estão me entendendo. Esse é um tipo de vídeo diferente, né? Deus que me guie e me reja para que eu consiga propagar a palavra dele da minha forma de falar, tá, rapaziada? Da minha forma, da minha visão. Eu sempre passei uma visão para vocês aqui no canal do meu ponto de vista, e eu vou continuar fazendo isso de acordo com as minhas experiências, né? E o meu entendimento, certo? Então, que nem no vídeo anterior, essa parte de depressão, às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, às vezes você está passando por uma crise financeira. Eu creio muito na lei da atração, né? Então assim, às vezes você reclama muito da sua vida, e quanto mais você reclama, mais daquilo você tá atraindo para você mesmo, entendeu? É bem complicado. Muita gente também fala assim, ah, mas quando a pessoa passa por um momento difícil, às vezes ela perde um ente querido, por exemplo, ela fala, ai, cadê Deus que não cuidou e tal? A gente nunca vai entender os planos dele, certo? Mas nós temos que confiar. Temos que confiar e não podemos perder a fé. O mundo espiritual, ele existe de verdade, certo? Vou contar mais uma experiência pra vocês. De vez em quando eu tinha, acho que chama apneia do sono. Parecia que eu acordava no meio da noite, assim, com um negócio assim em cima de mim. Tipo, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar. Vira e mexe eu tinha isso, desde a adolescência, tá ligado? E aí um certo dia, porque eu comecei assistindo muitos pastores, pregações na internet, e aí um certo dia eu tô lá dormindo, vem aquele negócio de novo lá, aquela paralisia do sono, e eu não consigo me mexer, e parece que tem uma força maior, mais forte do que eu, querendo me assombrar. Eu não sei se algum de vocês aí já passou por isso. É horrível, e te dá um desespero e você não tem muito o que fazer. E aí às vezes eu conseguia acordar. Quando eu fechava os olhos, voltava tudo de novo aquilo. Até que um certo dia eu falo aqui, ó, sai daqui em nome de Jesus. O negócio, pum, sumiu, tá? Eu não sei se vocês acreditam, mas assim, isso aqui é uma experiência pessoal minha, tá? Eu não sou contador de história, não. Sumiu. Então às vezes, muitas das vezes acontecem coisas com a gente que a gente não sabe como lidar ou como se proteger, não sabemos como blindar, né? A palavra de Deus, ela é uma espada, né? Então a espada está na sua língua. Você tem autoridade para poder repreender qualquer mal que venha. Oxe, os caras estão brigando, né? Oxe, estão brigando. Olha, tudo maluco. Você tem autoridade para repreender todo o mal que rodeia você. Então se você um dia estiver passando por uma situação difícil, consagra isso ao Senhor, né? Coloque nas mãos de Deus a situação, a dificuldade que você estiver passando, que eu tenho certeza, cara, que a palavra tem poder, né? O sangue de Jesus tem poder, certo? E é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo, tamo junto. Fui.